Olá! Olá, Patrícia, boa noite, querida, você está boa? Tudo bem? Boa noite a todos. Hoje é um programa diferente, porque temos uma surpresinha maravilhosa. E o programa também tem duas questões muito importantes. Seria no dia 27, e aí conseguimos transferir para essa semana, porque a doutora Marta Helvas teria um compromisso nesta data. Para você que está aqui, receba meu carinho, meu abraço, e eu tenho que dizer uma coisa para você que está aqui. Que honra ter você nesse lugar, nesse espaço e neste programa. É um programa que tem como expressão máxima esse momento junto com o outro, num processo de interação com convidados muito queridos, muito especiais, e que tão grandiosamente, tão maravilhosamente vêm aqui trazer parte do seu legado, parte do seu propósito, da sua história, do seu conhecimento. São pessoas queridas que se disponibilizam para trocar, para nos trazer mais luz e mais conhecimento na nossa jornada enquanto professores. Também quero agradecer a quem tanto me fez mal esta semana. Nossa, Celinha, o que é isso? É isto. Vocês acreditam? Eu tenho que compartilhar isso rapidamente. No dia 14, havia preparado coisas incríveis para o dia do professor, mas alguém que talvez não tenha simpatia, que não goste, denunciou a professora Celinha e eu fui banida de todas as redes sociais. Mas eu quero só deixar uma questão aqui. Todo bem que fazemos, a nós retorna. E tudo aquilo que eu não faço de tão bom, de tão maravilhoso, também retorna. Então, continuem sempre, pessoas, na luz, no caminho do bem e na verdade. Nada nos abala quando temos Deus no coração e quando temos um propósito de vida baseado no amor, na verdade, numa relação saudável, de humildade e de amizade. Então, vamos comemorar essa noite maravilhosa? Sejam todos bem-vindos. Tenho vocês aqui no coração. Para quem não assistiu o programa de sexta-feira, em especial com o Joey Garcia, ele também não pôde ser gravado. Se você não esteve lá, desejo que você, professor, tenha dias incríveis, que sua jornada seja maravilhosa, que você leve luz, resplandeça, se sinta fortalecido na presença dos seus alunos. Então, vamos lá, vou compartilhar uns slides com vocês, já agradecendo os nossos convidados especiais de hoje, agradecendo a sua participação. Vamos lá. Tudo podemos naquele que nos fortalece, e o nosso Deus é a nossa força, a nossa luz, a nossa verdade e o nosso caminho no rumo à educação. Estou desconectada do mundo, mas estou aqui, graças ao CIESP. Vamos lá, compartilhando esses slides, a gente começa a passar, para quem nunca assistiu, o nosso texto do programa.
A gente começa com esse pequeno texto. O tema de hoje é sobre inclusão. A inclusão não é um obstáculo. Tudo é questão de ponto de vista. Para a formiguinha, gota de chuva é tsunami. Então, tudo aquilo que fazemos na nossa vida, jamais poderemos considerar a inclusão como um obstáculo. E precisamos ter novos olhares, novas ações, um comprometimento efetivo. E mesmo que para formigas essa gotinha de chuva é um tsunami, devido ao seu tamanho pequenininho, para nós, enquanto educadores, nada mais não é um obstáculo. Ela é a possibilidade de evoluirmos como seres humanos e para crescermos juntos. Não terei tempo de passar o vídeo, eu quero só anunciar para vocês 3 plim-plim. No dia 10 de novembro, teremos a presença do nosso querido Dr. Lino de Macedo, trazendo o fechamento do tema sobre as inteligências múltiplas. As inteligências na vida, uma visão integral, onde todas as inteligências serão reunidas para potencializarmos as nossas habilidades, as nossas fortalezas que já temos dentro de nós e aquelas com as quais o mundo nos habilita e nos torna possíveis para desenvolvermos e evoluirmos como seres humanos. Em novembro, nos dias 7 e 8, teremos um momento incrível no CIESP. É a primeira jornada sobre práticas inclusivas para novos tempos. Teremos 2 noites incríveis. Será discutida a questão do autismo, da síndrome de Down, do TDAH, da dislexia, das altas habilidades. São 8 convidados muito especiais, então não fique de fora, faça a sua inscrição pelo Simpla. A gente aguarda você por lá, tá bem? E ainda em novembro será o penúltimo programa do Interação, no dia 24, faltando um mês para o Natal, e o ano passou, e graças a Deus ele me deu a oportunidade de estar aqui, passando todo esse ano junto com vocês. Teremos a menina que abriu o programa, a nossa amada Lucília Panicê, trazendo 5 mentes para o futuro já. Depois teremos só um episódio em dezembro, chamado Natal da Gratidão. E aí, nossa, de novo, já foi, eu estou voltando. E agora eu vou trazer uma pessoa, é um professor, ele tem, são 19, 14, ele vai falar um pouquinho conosco. Gente, pensa num professor querido, que teve a oportunidade de cruzar minha vida em algum momento e que mora bem longe, mas que fez vários cursos comigo, e eu trago esse menino hoje com todo o meu amor, com todo carinho, e vou chamar, então, José Rodolfo. Você está por aí? Ele virá um pouquinho antes da doutora Marta Helvas, que já está aqui nos aguardando. Zé Rodolfo. Oi, Celinha. Oi, Patrícia. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. É uma satisfação estar aqui. Pois. Zé Rodolfo, conta um pouquinho por que você está aqui, meu querido. Bem, minha gente, eu fico até sem palavras para agradecer a oportunidade e tamanha gratidão minha pela professora Celinha estar disponibilizando, abrindo esse espaço tão rico, tão lindo, tão mágico, né? Poderia dizer assim. E tão inclusivo. É tão inclusivo que hoje eu estou aqui, né? Ela abriu essa oportunidade para que eu pudesse hoje dar uma pequena contribuição
a respeito desse lançamento que está acontecendo hoje, agora. De antemão, o CIESP foi o primeiro canal a nível virtual que teve a honra, está tendo a honra, certo, de eu poder fazer o lançamento desse meu livro de forma virtual, porque esse mês acontecerá o primeiro lançamento de forma presencial, e no próximo mês também aqui na nossa rede. Então, eu me chamo José Rodolfo Silva. Como a Celinha colocou, algumas instruções aí bem básicas. Eu sou pedagogo de formação, sou professor de paixão, que foi realmente o que eu escolhi ser, né, de fato. Eu acho que a maior gratidão é estar na educação. A educação, ela nos transforma, ela nos liberta, ela nos acolhe e ela nos chama, né? Eu digo que não fui eu que escolhi a educação. Ao contrário, eu digo que é a educação que me escolheu para estar nela. Eu poderia estar em qualquer lugar, fazendo o meu grandioso trabalho assim como profissional. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, escolheu e pontuou que a educação era o meu lugar. E aqui eu estou. Hoje a minha eterna gratidão, meu eterno muito obrigado por estar aqui nesse programa, que realmente é um programa que faz com que as pessoas se conectem. Não é por acaso que tem como nome interação. Então, Celinha, gratidão a você, gratidão ao CIESP. Só elogios e só palavras maravilhosas para realmente dizer o que eu estou sentindo nesse momento. A emoção está tomando de conta de todo o meu eu, de todo o meu corpo, de todas as minhas energias. Rodolfo, você é um querido, você é um professor que cruzamos no início dessa pandemia e você faz parte da nossa vida, assim como tenho muitos professores, essas pessoas do chat, eu tenho pessoas tão fiéis, tão incríveis, o Marcos, o Alberto, que mora lá no Porto, lá de Portugal, a Patrícia Rainhas, a Francisle. Eu vou deixar depois meu número de telefone para vocês se conectarem comigo pelo Zap, já que eu estou sem redes sociais. Eu quero dizer uma coisa, Rodolfo. Esse programa é meu e do CIESP. E aí eu disse, Regina, eu tenho um querido. Ela disse, Celinha, a casa é nossa. Então, veja, o CIESP ele também está sempre aberto, ele traz isso. Mas o que eu quero dizer... De onde você é? Diga para as pessoinhas daqui lindas. Onde você mora? Conforme a Celinha já me acolheu, me recebeu, né? Obrigado, Regina, é uma satisfação. Você estava adivinhando, iria agradecer também a você agora. Obrigado, Regina Stefano, por me acolher, por poder estar aqui nesse momento único, lindo, maravilhoso, que foi essa oportunidade que a Celinha abriu. E que responsabilidade, quão grande é a responsabilidade de hoje estar abrindo esse evento, onde posteriormente eu irei escutar uma inspiração da educação, que é a professora Marta Helvas. Modéstia à parte, Celinha, ela já sabe, né, que o meu coração é todo dela, mas a Marta Helvas... Eu que sou a fã número 1, eu sou a mamita. Ótimo, que maravilha. Onde eu tive a oportunidade de dizê-lo há pouco tempo, que a minha terceira especialização, eu tive a honra e o prazer de citá-la em um dos capítulos do meu artigo, do meu trabalho de conclusão de curso. Então, assim, é uma grande responsabilidade estar aqui hoje, abrindo esse evento tão lindo chamado Interação, e que realmente a temática é a temática que eu discuto, é a temática que eu vivo, é a temática que eu comungo todos os dias, que é a educação inclusiva, é a inclusão escolar, é a inclusão social. E não dizendo que eu não vou falar de educação infantil, lógico, o foco hoje é apresentar o meu livro, a minha primeira literatura científica, que tem como título O Papel do Pedagogo na Educação Infantil. Mas eu não poderia dizer que esse momento foi tão único que ele aconteceu hoje numa temática voltada para a inclusão, que é a área que eu atuo atualmente aqui, no município de Monteiro, no interior da Paraíba. Como a gente está longe, Celinha, mas a gente está tão próximo, conectados, com amor, com carinho, com essa reciprocidade e esse reconhecimento que a senhora tem para comigo, e eu para com a senhora, e para com todos, para com você, né? Com todos que fazem o Sindicato de Estabelecimento do Estado de São Paulo, CIESP.
Então, é por esse motivo que hoje eu estou aqui, para compartilhar um pouquinho dessa literatura que veio para somar, veio para agregar e transformar vidas. Porque, de fato, eu sou pedagogo, eu sou formado em pedagogia, é a minha primeira licenciatura. Eu sou professor concursado do município de Monteiro como professor da educação infantil, para quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras. Estou aqui para dizer que, se o tema é inclusão, eu levanto a minha bandeira para dizer que eu sou resistência. Eu sou um professor na condição do sexo masculino e estou na educação infantil, sim. Nós podemos estar em qualquer lugar que desejamos. E não é porque eu seja homem que a educação infantil não é o meu lugar. Em qualquer lugar que eu esteja, eu sou professor. Que coisa linda. Rodolfo, onde nós podemos comprar o seu livro? Veja só, Celinha. Recebendo meus parabéns já, hein? Obrigado. O livro vai ser lançado na editora Itzclan, como vocês estão vendo aí, agora no mês de novembro. Ele ainda não está disponível na editora, porque a gente recentemente teve uma reunião para fechar a questão financeira dos valores, a disponibilidade. Então, eu peguei o primeiro lote, que teve uma quantidade de 50 exemplares, e eu agora tenho a honra de dizer que só tenho 5 aqui na minha casa. Fiz a doação de 5 e vendi 40, então só tenho 5 aqui. Pessoas lindas, maravilhosas que adquiriram, que atuam na primeira etapa da educação básica, na mais tenra idade, que se interessaram por essa temática tão linda que, para mim, foi um presente desde quando eu a defendi no meu trabalho de conclusão de curso, certo? Na minha monografia, e que dessa monografia desencadeou essa literatura científica. E daí foi um sonho que eu tinha desde o início do curso e que eu tinha colocado primeiramente para Deus, que quando eu finalizasse o meu curso, um dos melhores presentes que eu poderia ganhar, um deles seria a publicação de um livro. Posteriormente ao meu concurso público, que todo mundo almeja na vida, né, ter uma estabilidade, e assim Deus me proporcionou. Acabei de finalizar o 8º período em 2016, com 6 meses depois soube que fui aprovado no concurso público, ficando em terceiro lugar entre uma concorrência de 4 vagas para 400 pessoas. Então, para mim, é só gratidão, só felicidade que não tem nem como explicar. Como diz aquele, esse é o meu garoto. E que você, Celinha, terá o seu em mãos logo em breve. Estou dizendo aqui no programa de CIESP, ao vivo para todo mundo. O seu está chegando. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Depois eu vou adquirir, depois vou sorteando, eu estou reunindo livros. O ano que vem faremos uma Interação 2, mas com muitas novidades, e depois eu não posso contar porque é surpresa. Então, em nome do CIESP, meu querido, foi uma honra trazer você aqui por um motivo tão simples. Você é um querido, fez cursos comigo, esteve comigo desde o início, nessa pandemia. É uma honra para mim. Eu sei que há muitos e muitos educadores buscando caminhos, fazendo escolhas, se profissionalizando, estudando, lendo, pesquisando. Eu sei que há. E você é, hoje, o representante de todos nós, que amamos toda essa educação e que fazemos, de alguma maneira, o bem para nós mesmos e o bem para a humanidade. Em nome do CIESP, eu agradeço demais, meu querido. Posso considerar este pré-lançamento como uma grande vitória, meu bem? Com certeza, Celinha. Eu que faço das suas palavras as minhas, porque, assim, estar aqui a nível nacional, em um evento desse, com um porte desse de profissionais maravilhosos, que eu tiro o meu chapéu, cada um deles que passam por aqui tem me ensinado coisas que eu fico até sem palavras para mensurar o tamanho dos aprendizados. E a senhora, né? Você tem me ensinado e mostrado o caminho de fato de um verdadeiro professor inclusivo, de um profissional que realmente ama o que faz. Eu posso dizer, Celinha, hoje eu não estou exercendo o meu cargo de professor, porque eu estou em cargo de comissão.
na qual eu fui convidado para ser supervisor da educação inclusiva aqui no nosso município. Eu acompanho uma rede de 680 profissionais de educação, todos do que você imaginar, desde os docentes até a direção escolar, todos passam pelas minhas mãos. Então, assim, para mim foi um desafio grandioso. Mas se o momento que eu precisar voltar, eu irei voltar para a minha sala de aula, que eu levanto a bandeira, visto a camisa, porque eu sou professor de educação infantil, eu não estou. Eu estou no cargo de supervisão, que é transitório. Porém, a minha paixão é a educação. Muito bem. Olha, muito feliz de você ter vindo nesse início. A gente já estava conversando há um tempo e não havia tido ainda a oportunidade. Que Deus guie seus passos, que continue fazendo com que você tenha essa leveza, essa lucidez, Obrigado. essa força que representa o verdadeiro desejo de mudança, de possibilidade, de prosperidade e de luz para todos nós que somos professores. Com certeza. Vamos levando essa esperança, fazendo a parte que nos cabe, com singeleza, com humildade e delicadeza. Muito obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço, Celinha, eu que agradeço. Eu que agradeço completamente. E se tem uma coisa que eu posso dizer a todos vocês, eu não lembro agora qual é o país, mas que eu tenho em mente, eu levo sempre para isso. Se o imperador, se um juiz, seja qual for o profissional, quando se encontra diante de um professor, a postura que nós devemos ter é se curvar diante dele. Então, eu me curvo diante de todos vocês e, principalmente, Celinha, diante de você que me abriu essa oportunidade, diante da professora Marta Helvas, que virá agora para brilhantar nossa noite, a Regina, a todos que fazem o CIESP. Muita gratidão e meu muito obrigado do fundo do meu coração. Vai ficar o gostinho de quero mais para a gente poder apresentar o que tem dentro deste livro. As pessoas podem perguntar, mas Celinha, mas Rodolfo, você só apresentou o título? Foi só o título para ficar com aquele gostinho que a gente vai voltar. Eu sei que vai ter oportunidade para isso e a gente vai discutir o que tem dentro dessa literatura, o que foi essas evidências coletadas, enfim, para o produto, resultado final que chegou a esse maravilhoso livro científico. Muito obrigado, Celinha. Obrigada a você, meu querido. Muita luz aí no Paraíba, no seu caminho. E Amém. Agora, sabe quem eu vou chamar? Você tem Ela. ideia? Vamos chamar A maravilhosa. Ela. A nossa convidada mega, mega especial, uma pessoa querida. Ela me apelidou de Mamita porque uma vez viajamos juntas, esse ano, 2 vezes, e eu estava preocupada porque estávamos de máscara. Comecei a tentar cuidar. Olha, você comeu, você... Ela, Celinha, você parece mãe. Eu disse, mas eu sou uma boa canceriana mãe. Então, eu vou agradecer sua presença, querida, e vou chamar a nossa convidada da noite, que trará e fará com que a gente tenha a oportunidade de aprender, de interagir com essa querida pessoa. Boa noite, Marta. Boa noite, professora Marta. Boa noite, estão me ouvindo direitinho? Melhorou a voz? É que eu estou rouca. Tá ruim, o som está bem ruizinho, viu, Marta? Ainda. Mas vamos lá. Gratidão, professora Marta, muito obrigado por tudo, inclusive por me ensinar sempre com suas evidências. Gratidão de verdade. Beijo, Rô. Vamos ver se a Martinha... Obrigada, Rô. E aí, Marta, vamos lá, minha querida. Honra grande aqui. Vê se está saindo o som. Eu estou muito rouca. Muito rouca. Vê se melhora. Vocês estão ouvindo a Marta Helva, gente? Vamos lá. Será que estão ouvindo? Eu estou me ouvindo bem aqui em casa. Está. Deixa eu ver como está no YouTube. Veja aí no YouTube. Que eu acabei colocando aqui, senão eu troco o meu aparelho, vou para o telefone celular. Veja como é que está.
Então, vamos lá. Você viu que gracinha o Rodolfo, Marta? Que bonito. Ah, é um querido. Muito parabéns, mamita. O que você tem feito com essa luz, com esse sorriso, com tanta propriedade, com tanta elegância quando você traz a educação, quando você fala da escola, com tanta propriedade. Eu não poderia jamais, querida Célia, não estar aqui nesse momento com você. Na condição da semana que você sabe que eu estou, né, a situação complicada, mas eu falei, não posso deixar de jeito nenhum. Então, a França está dizendo que o áudio está bem ruim. Pois é, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que é esse negócio aqui. Como é que eu vou mexer? Eu creio que no YouTube está bem ruim o áudio. Vamos ver. Quase não dá. É do YouTube? É. Eu estou ouvindo. Deve ser algumas situações, não? Pode ser. Bom, é uma honra recebê-la. O nosso tempo parece que está voando hoje. É muito emocionante receber você, viu, Marta? Doutora Marta Helvas. É muito emocionante, a gente se sente muito grata, muito feliz. Era um sonho. Eu vou pedir que me coloque na outra, me aceite, que eu vou me botar na outra posição aqui. Espera aí. Dessa. Eu vou entrar aqui. Perfeito. Espera aí, que agora está dando eco. Espera aí. Pronto. Vê se melhorou. Perfeito agora. Tá melhorou? No celular, né, Marta? Tá, perfeito. Melhorou? Melhorou muito, perfeito. Ótimo. Troquei aqui de dispositivo. Pronto. Marta, então, já agradecendo antecipadamente em nome dos presentes, em nome do CIESP, em meu nome, da grande honra de ter você por aqui. Você sabe que eu sou a fã número 1. Esse era um sonho muito antigo. A Marta caiu, mas ela vai entrar de novo. Belzinha, vamos compartilhando os slides, porque nada nos abaterá. A Marta Helvas hoje trará um tema de suma importância: contribuições da neurociência na escola inclusiva. Programa Interação, durante todo o ano, segunda a quinta-feira, sempre trouxe durante este ano o tema de inclusão. Então, esse é o seu tema, esse é o nosso post com o tema, essa lindeza. Marta Helvas, eu posso te chamar de Marta, né? Não precisa, né, mamita? Não precisa, não precisa, não. Até porque a gente combinou aqui uma coisa legal. Imagina. Marta. Não. Quando a gente está falando nessa neurociência, né, assim, um pouco dessa história, eu vejo que é importante para ninguém ficar pensando que a Marta chegou de paraquedas nessa área, né? São 45 anos de escola, de verdade, de sala de aula, sabe, mamita? Então, assim, 45 anos que eu nunca abandonei a minha sala de aula. Eu não sou uma professora que me tornei professora universitária de formação de professores e da área da saúde do nada. A gente vai tendo uma carreira de magistério. Eu sou do tempo dessa professora de carreira de magistério. Sempre tive a questão ligada à educação, a propostas pedagógicas, porque eu nasci dentro de uma escola, minha família é toda da escola, então a gente tem uma escola aqui no Rio de Janeiro, já essa escola tem 65 anos, é uma escola extremamente tradicional, então ela tem um peso muito grande no subúrbio carioca, por incrível que pareça, o nome dela é Instituto Helvas. Então, é uma escola que tem um nome, tem um sobrenome muito forte e que muitas pessoas passaram por essa escola, inclusive eu, né? E a minha família toda, minhas filhas. Então, eu nasci nessa escola, eu nasci nessa construção de escola, né? Então, quando eu optei a minha carreira, eu pensei numa carreira dentro da área da ciência, como eu sempre sonhei ser cientista,
mas, ao mesmo tempo, eu queria ser professora, né? Porque era aquela coisa do sonho mesmo da criança e da adolescente. E aí eu me tornei professora, estudei para isso, dentro da área da biologia, dentro da área das ciências, e uma das vertentes que eu fiz da área da ciência foi, eu fiz biologia marinha como bacharelado, mas eu não terminei e tudo mais, mas eu acabei não seguindo a biologia marinha, por uma questão mesmo de habilidade, não de competência, mas do saber fazer, que era, na verdade, um biólogo precisa saber nadar, e eu simplesmente não sabia nadar e não sei nadar, então eu não segui. E quando eu tive a oportunidade de seguir a minha carreira dentro da área das ciências médicas, que não foi uma escolha minha efetiva, foi uma escolha que eu tive a oportunidade de um professor me convidar para fazer a prova, passei, e aí as ciências médicas dentro da área da anatomia e da fisiologia não me abandonaram mais. Só que eu era professora, né, de primeira a quarta série e tudo mais, naquela época, no início dos anos 80, e não fazia sentido o que eu estudava, especificamente dentro da área da anatomia e da fisiologia. Não fazia sentido enquanto professora. Até que um dia esse meu professor, ele me apresentou um órgão muito importante para todos nós. E esse órgão, ele passou a ser o meu, vamos dizer assim, o meu trabalho, exatamente, um órgão. Como eu sempre digo, o encéfalo, tudo que está dentro da cabeça, e dentro do encéfalo nós temos o cérebro especificamente, e que as pessoas acabam olhando o cérebro com uma certa indiferença, mas eu gosto muito de parar para pensar e analisar assim, fica sem lembrar a senha do banco para ver se você consegue pegar o dinheiro do seu salário, do seu final do mês, né? E aí a gente começa a pensar, tenha um AVC para ver se você não vai dar valor a uma linguagem, tenha uma situação emocional, né, de difícil abordagem, para ver se não vai dar valor a essa vida saudável mental. Então, especificamente o encéfalo, que está tudo dentro da cabeça, na verdade, a gente acaba estudando o cérebro, mas o cérebro ele é parte desse encéfalo, protegido pela caixa craniana. E por muito tempo, quando se fala nesse cérebro, as pessoas têm um olhar como se fosse a plenitude da razão. Então, a gente traz muito uma relação filosófica da racionalidade, de que usar o cérebro é só para atos pensantes, e o coração ele passa a ser um órgão especificamente da emoção, sem dúvida nenhuma. Coração e cérebro, eles trabalham no mesmo ritmo biológico. A batida do coração é a mesma batida do cérebro. Então, eles trabalham em conjunto, mas não significa que as emoções elas são sentidas ou são desencadeadas no coração. Na verdade, o coração ele também é um órgão meio que nos avisa que as nossas reações emocionais elas estão precisando de um alerta, está tendo um alerta, está tendo um gatilho, porque este corpo é o corpo que é um teatro, sabe? Então, ele representa, todas as nossas reações emocionais são representadas nesse corpo. E nessa representação corporal, existe um aumento de fluxo sanguíneo devido à propriedade da produção de um eixo importantíssimo, que é um eixo neuroendócrino, de produzir hormônios junto com duas glândulas fundamentais no nosso corpo, que são as glândulas suprarrenais. Então, quando nós temos a descarga de hormônios, de adrenalina ou de cortisol, o órgão coração, ele é um órgão meio de aumentar o fluxo sanguíneo para passar por meio das artérias carótidas, encefálicas e tudo mais, aumentar esse fluxo sanguíneo. Então, você diz assim, o que isso tem a ver com educação? O que isso tem a ver com inclusão? O que isso tem a ver com integração? Tudo! Porque quando este corpo vai para a escola, é o corpo que vai, é o sujeito mental que vai, né? Somos nós que estamos indo para ter uma relação nessa escola de um aprendizado
cognitivo, de um aprendizado emocional, de um aprendizado social, né? É esse corpo que interage. Então, assim, até o teu tema de escolha de interação é tudo que está relacionado. E é por meio do cérebro que essa relação ela acontece. O cérebro é meio, ele não é fim em si mesmo, ele é meio. Então, ele é um meio órgão, ele é um órgão que interpreta os estímulos por meio dos fatores físicos, como o som, como a luz, ou seja, para esse cérebro interpretar, né, que é um processo extremamente, vamos dizer, um processo de função superior, há de se passar nesse corpo, e esse corpo é sensorial. Então, não tem como, quando a gente vai falar num processo do encantamento, como é que a gente se encanta? O encantamento, a descoberta, ela passa pela interação. E esse encantamento, ele vai produzir algo extremamente importante, que é a nossa emoção. E essa emoção é o palco, é o corpo. Mas a relação que essa emoção ela produz no nosso cérebro e que esse cérebro interpreta em forma de sentimento é exatamente essa conexão que nós, educadores, precisamos reconhecer nas nossas crianças, nos nossos estudantes e até como nós mesmos, como professores, nessa relação desse autoconhecimento. Daí, quando a gente traz a leitura da BNCC, né, à luz das 6 competências e habilidades fundamentais do autoconhecimento das emoções socioemocionais, né? Então, o humano, ele é inteligente, sim, muito. Ele tem uma nobreza, ele tem um cérebro extremamente nobre, porque ele tem uma área cortical, uma parte superior desse cérebro, extremamente potente, por pequenas células, pequeníssimas células, de mais ou menos 86 bilhões de neurônios, e cada neurônio com trilhões e trilhões de conexões, que a gente precisa agradecer todos os dias, porque esses neurônios eles precisam ser ativados, porque senão eles morrem, e morrem como se fosse uma selva de verdade. E à medida que ele morre, nós não temos essa recuperação. Então, por isso que se estudar esse cérebro, né, na escola, para esse professor, para uma proposta de uma neuroeducação, Mamita, não é mimimi. Não é, sabe? Ai, tá querendo biologizar tudo, psicologizar. Não, é necessário. Porque se cérebros são diferentes, estruturas e funcionamentos são diferentes, os transtornos também têm espectros diferentes, também têm níveis diferentes. Porque como professores, nós somos muito bons. A questão é pensar naquele que chegou como meu estudante e o que fazer com ele, né? A partir daí, reconhecer as necessidades especializadas daquele sujeito que chega para nós. Isso é fundamental, né? Então, quando você traz essa proposta dessa inclusão, não basta só incluir, porque incluir, todos nós estamos incluídos. Todos nós somos inclusos. Eu quero ver numa festa colocar o incluído sentado numa cadeira de roda, mas eu quero ver ele interagindo e integrado, dançando no salão. É isso. Que a gente fala numa proposta de inclusão, todo mundo está incluído, nós estamos incluídos com certeza, mas nós não estamos interagindo e nós não estamos integrados nessa proposta. E é isso, basta você chegar numa sala de aula, você não vê as crianças integradas, interagindo, você vê crianças e estudantes incluídos. A proposta é inclusão. Botei, está aqui, olha, a lei do autismo, então ele está aqui, ele vai ficar. Ele é um disléxico, então está aqui, está na condição de... Ele está, Então é aquele pano de fundo, a escola aceita todo mundo, mas eu tenho uma proposta de inclusão, eu estou lá, Salamanca e tudo mais, eu estou com todas as diretrizes. Aí você vai acompanhar aquela escola, como a gente faz, você diz, será que realmente ele está integrado
ele está interagindo, ele está sendo observado, que é o principal questão, né? E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Tá desligado o teu microfone. Liga teu microfone. Cabeça, são 3 coisas. Bebe uma aguinha, porque e ela tá com problema, hein? Bebe uma aguinha, porque a doutora Marta Helva estava dodó essa semana, ela está de licença médica, e a gente combinou que eu não ia forçá-la. Muito. Tá com tossinha, estava com febre. Tudo que você trouxe, Marta, querida, até agora, são constatações, comprovações científicas, e também trouxe para nós uma reflexão que precisa cada vez mais, né, Marta, ser amadurecida, ser veiculada no interior da escola, não apenas... A gente tem discutido muito isso, fiz um trabalho esse ano com a Samanta Oliveira, ela disse, Celinha, você é muito romântica, a inclusão não existe. Eu digo, existe sim. Ela existe em vários níveis, em várias perspectivas. Há escolas que diz que faz, mas ainda não está pronta. Há escolas que já realizam e há escolas que não querem realizar. Então, em todas as esferas educacionais, a gente tem vários patamares. Mas o que você trouxe essa noite, o seu tema, as contribuições da neurociência na escola inclusiva. Então, você já nos despertou essa vontade de compreender, essa necessidade de compreender que cada menino é único, que ele aprende quando ele assimila tudo isso, quando existe quando perpassa aqui pelo seu emocional. E a neurociência, o professor, Marta, ele precisa ter uma boa didática, ele precisa ter uma excelente metodologia, utilizar de recursos, de técnicas de ensino, mas não só isto. E essas contribuições, então, retome para a gente. A primeira grande contribuição da neurociência é percebermos que as emoções afetam o aprendizado. Seria isso? É isso, né? Tá. É por meio dessa emoção, e que aí a gente... Eu vou te dizer uma coisa, não existe emoção positiva e emoção negativa. É emoção. É reação corporal. Tá. O que vai interpretar se é boa ou ruim é a parte das funções superiores. Aí é que a gente vai analisar, né? Por meio deste cérebro que interpretou este sujeito, que sou eu, que é você, que é o meu estudante, esse sujeito dessa consciência é que vai interpretar se esta emoção ela foi boa ou ruim. Então, como nós somos os professores e lidamos com o outro, é por meio do nosso exemplo que isso tem que acontecer. Então, por isso que nós precisamos desenvolver para cada um de nós a consciência da sensibilidade desse professor educador. Ele precisa ser um educador sensível. Um professor sensível, uma professora sensível, não significa que eu vou passar a mão na cabeça da minha aluna, do meu aluno o tempo todo, mas é aquele que diz assim, olha, eu estou aqui. Para o que você precisar, eu estou aqui. Né? Como mediador, como orientador, estou aqui. E na possibilidade de entender que esse humano, ele é potente. Ele é potente. Então, Vygotsky, ele já fala nisso, Piaget já fala no sujeito potente, né? Vygotsky já fala no sujeito potente. O que eles não tinham na época era um laboratório de neuroanatomia para reconhecer o que era essa potência neural. Uma potência de neurônio que nós temos. E que nós sabemos que por meio de
informações, fatores físicos de boa qualidade, e aí a gente não pode deixar de abrir uma relação muito específica de um fator que é a genética, não dá. Então, assim, não é uma fala de uma bióloga evolucionista, mas é um conhecimento que a biologia ela existe de fato e que nunca foi estudado dentro da área pedagógica, nunca foi estudado na área da educação. A gente estudou a psique, né? Nós estudamos o processo da mente humana, e essa mente humana, eu digo que é a ponta do iceberg, mas a própria estrutura nunca foi estudada. Isso foi deixado para a medicina clássica. E hoje, esse médico neurologista, ele está vindo para a pedagogia como Montessori fez. Ela traz a pedagogia científica, ela sai da neurologia clássica e vem para a sala de aula para dizer assim, opa, quem é que eu estou trabalhando? Quando nós temos um médico sensível, isso eu falo médico sensível porque, ou uma médica sensível, né? E porque eu tenho alunas que são médicas, a minha filha também é médica, e ela faz docência, porque ela realmente quer entender esse processo, sabe? E assim, mãe, corre o grande risco de eu ir para a pedagogia, eu digo, ótimo, entendeu? Mas eu digo, Montessori fez, por que você não pode ser? E aí eu vejo que aquela coisa do saber, ele diminui, quer dizer assim, o que eu recebo no consultório é um recorte de uma queixa, de uma criança ou de uma pessoa, vamos dizer assim, de um adolescente que não aprende. E eu não quero sair proliferando com medicamentos sem ter entendido, mesmo trabalhando numa equipe multidisciplinar. Mas a função é remediar. E assim, eu penso, Mamita, que as coisas estão começando a acordar que existem outras formas de entendermos transtornos. Vou para os transtornos, porque as dificuldades é algo que a gente é pontual, e que a gente pode não enfrentar com tanta industrialização, com tanta indústria de medicamento, quando a gente está cada vez mais se especializando sem rotular. Porque o que a neurociência ela nos traz? A neurociência ela nos traz exatamente aqui, esse cérebro que só assimila aquilo que ele tem coerência, exatamente, e que perpassa por essa emoção. Então, é isso que a neurociência ela nos traz. É claro que nós temos que ter metodologia, técnica, conhecimento, mas, antes de tudo, esse professora, educadora, precisa reconhecer pelo autoconhecimento a sensibilidade humana. Sensibilidade humana. Senão nós nunca vamos chegar à escola que desejamos, a escola humanizada, né? A escola existencial mesmo. E só estudando essa antropologia, só estudando essa ontogênese, que nós somos capazes de chegar exatamente nessa tríade, que é emocional, que é motora e cognitiva. Você sabe uma coisa interessante? Aristóteles, ele falava já naquele tempo, né, que nada chegará ao intelecto que não passe pelo corpo. Ele já falava isso para nós. Então, aonde é que nós nos perdemos nisso tudo? Eu não sei. Nos perdemos totalmente. Então, é claro, nós somos sim essa emoção, ela está no meio do nosso cérebro, está aqui, ó, no sistema límbico, e por incrível que pareça, a emoção, ela é tão importante que ela jamais, se não fosse tão importante no cérebro dos mamíferos, né, ela não estaria entre a cognição, a parte de cima do cérebro, que pensa, e a parte das funções da cronobiologia, das funções vitais, que é o tronco encefálico, que se comunica com o corpo. Então, aonde está a emoção? No meio desse cérebro. Então, a gente tem uma área chamada, uma estrutura desse sistema límbico chamada hipotálamo. E quem nos ajusta a essa cronobiologia é o hipotálamo, é a hipófise, que é uma glândula, e a pineal,
que produz melatonina. Ou seja, toda a questão do relógio biológico é feito por essa tríade. Né? Ou seja, o professor ele precisa entender, o fazedor dessa escola precisa entender que nós produzimos melatonina até as 9 horas da manhã. E qual é o horário da aula de entrada? 7 da manhã. Então, quando nós chegamos na sala de aula, nós chegamos urso. Eu chego ursa. 7h15, para mim, eu chego ursa. Eu chego com o Teco e o Tico. Eu chego ursa. Hibernando, de melatonina. E aí eu tenho que fazer um esforço fenomenal com o meu corpo, com a minha mente, para ajudar o meu corpo a responder à liberação de cortisol. E aí é o que eu digo, o meu aluno, eu tenho que ser assim, artista para mudar esse eixo hipotalâmico do cérebro desse meu aluno. E é isso que o professor precisa conhecer. Interessante. E aí a pergunta, né? Será que a metodologia que ele esteja aplicando na sala de aula vai atender a essa mudança rápida, orgânica, e fazer o cara acordar? Não sei. Algumas vezes sim, talvez outras não. Né? Imaginando, Marta, que essa individualidade, cada menino sendo um, e para que haja inclusão, e não somente das crianças que apresentam transtornos, é importante eleger uma gama de possibilidades, de ações ali para serem desenvolvidas, de canto, de atividades corporais, de mão na massa, porque o cérebro, por exemplo, do autista, da criança com dislexia, tem especificidades. Então, eu vejo que a ciência colabora no sentido de entendermos mais e melhor como funciona esses cérebros, isso para os tidos normais, para os meninos com transtornos, mas também a metodologia colabora no sentido de... Sem dúvida. Ao prosperar em atividades que desenvolvam N habilidades, eu estarei fortalecendo, desenvolvendo e potencializando questões imprescindíveis nesse menino, que é um corpo e é um cérebro, né, Marta? É isso? E é uma mente, né? E essa mente dessa potência, porque eu digo, praticamente tudo que é referido ao corpo e cérebro, né? Porque esse cérebro faz parte desse corpo, é um sistema. Sim. A gente praticamente já descobriu. Agora, eu quero entender o sistema dessa mente. Como isso tudo acontece? Fica muito simples eu falar, é um lampejo de neurônios, de impulsos elétricos e químicos, mas que formam, sabe o quê? Memórias. Então, o nosso pensamento, construído com essa linguagem, ele é uma colcha de retalhos de memórias. Então, eu só posso pensar naquilo que eu tenho como memória, ou como uma projeção diante da projeção de um futuro pautado numa memória. E quando eu falo em memória, memória é química, é neuroquímica pura. Fatores neurotróficos seríssimos que a gente produz. É um metabolismo muito grande dentro dessas células. É uma ativação mitocondrial de mitocôndrias muito grande. Então, a gente gasta muita energia, de verdade, com esse cérebro. Entendeu? Então, é necessário pensar e estudar na educação infantil. O professor da escola infantil, do jardim de infância, que eu amo, né? E é jardim mesmo, porque é o florescer, que já não é mais o jardim de infância, colocou escola infantil, né? Então, é educação infantil, vamos botar rígida essa criança. É um momento em que esse profissional, o professor, ele precisa ser enaltecido e valorizado. Porque ali existe o que nós chamamos de período crítico de explosões de conexões neurais e que depois a própria biologia deste cérebro virá provocando e promovendo um que nós chamamos de poda neural. A poda neural, ela existe. E que quando essa biologia vem fazendo essa poda neural,
as conexões, sejam elas boas ou ruins, que tenham sido trabalhadas de 0 a 3 anos, elas serão aparadas. Por quê? Precisa promover nesse cérebro uma facilidade de passagem de fios condutores para que as informações que adentram os canais sensoriais possam chegar na parte superior desse cérebro, exatamente isso, né? Então, me demonstra que nessa ressonância magnética, os momentos quando a gente coloca, né, uma pessoa dentro da câmera que a gente possa trabalhar, e aí a gente tem um conselho de ética para isso. A princípio, é um trabalho feito, mas não se pode ter profundos trabalhos devido à questão bioética, né? Mas nós já sabemos que esse fluxo sanguíneo, ele aumenta diante, quando, isso é uma neurometria, quando esse corpo está andando, walking, quando ele está ouvindo, né? Quando ele está vendo, ou seja, então a área occipital é que é a área de maior fluxo, a área temporal que é a área de maior questão aqui de ouvir, a área motora e a área do cerebelo é uma área bastante trabalhada também, do pensamento, olha aqui a área frontal do cérebro, que é o pensamento, né? E as memórias, lembranças, que é o hipocampo. Então, isso, a gente realmente consegue mapear o cérebro. Celinha, são quase 300 áreas de um cérebro. Segundo Brodmann, quando ele descobriu em 1909 54 áreas do lado direito e esquerdo, hoje a gente já mapeou para mais quase 300 áreas do cérebro. Tá? Então, assim, cada detalhe desse, se acontece uma contusão, alguma coisa, uma lesão, todo o cérebro vai sofrer. Só que uma das coisas mais fantásticas, que foi a grande descoberta, é a questão da adaptabilidade que o cérebro tem. Ou seja, esses fios condutores de conexões neurais, eles são capazes de fazer uma relação com as áreas lesionadas, entendeu? Ele consegue... e aí é que a gente tem que apostar no cérebro, na condição do autismo, na condição da dislexia, na condição do AVC. Por quê? Esse cérebro, essas conexões, elas vão dar o aporte necessário para conduzir essas informações que, a princípio, não chegam até esse cérebro. Então, a gente tem aí o que nós chamamos de plasticidade cerebral. E exatamente isso. Então, o que a gente precisa ter e promover nesse cérebro, Célia? Reserva cognitiva, reserva motoras, reservas de conexões, reservas. E qual é o caminho para se fazer? Exercício físico. A melhor reserva cognitiva, melhor reserva motora, é exercício físico. Não é fazer maromba na academia, mas se quiser fazer também é legal. O importante é produzir um hormônio muscular chamado irisina. A irisina, ela aumenta a capacidade da produção de dopamina, serotonina e acetilcolina, GABA e glutamato, que aumenta o nosso potencial de ação celular, né? Então, olha só como é incrível. Da mesma maneira como esse cérebro se adapta e regiões que estão com lesões, outras regiões, elas têm essa capacidade de trabalhar naquilo que está faltando, ao mesmo tempo ele também tem essa capacidade de se conectar com outras áreas. É uma floresta, é uma raiz, e que a gente precisa cuidar muito bem desse cérebro, né? Então, a neurociência, ela traz muito a contribuir para a escola. A minha preocupação é a forma como tudo isso pode estar sendo banalizada. Eu ia falar isso para você agora. Marta, exatamente isso. Eu só vou colocar um pouquinho aqui na tela todos os livros de Marta Helvas, Que Cérebro é Esse que Chega à Escola, Neurociência na Prática Pedagógica, Neurociência e Educação, Fundamentos Biológicos da Educação, Neurociência... Quer
Quer dizer, é de uma riqueza ímpar. Eu vou pedir para a Belzinha baixar os slides, porque agora eu quero te fazer perguntas milhões. Tem uma coisa que eu estou vendo aqui, por exemplo, a neuroplasticidade, a Francisle, ela falou, né? É maravilhosa. Só que a neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, isso é um conceito. Existem vários tipos de neuroplasticidade. Vários. Entendeu? Então, assim, acaba trazendo uma ideia de que tem uma lesão no cérebro, pode deixar que ele vai fazer essa... Não, não vai. Tá. Dependendo da área, dependendo do neurônio que foi lesado, tá? Lesionado, fica melhor, desse neurônio que foi lesionado, aí pode ser que nós temos diferentes tipos de plasticidade, axonal, dendrítica, somática, então são diferentes. Sem dúvida, nós professores fazemos plasticidade no cérebro dos nossos alunos. E o nosso tipo de plasticidade é a dendrítica, ou seja, dos dendritos, dos axônios, do neurônio dos nossos estudantes. Mas, para isso, nós precisamos saber que não existem só neurônios. Essa plasticidade, ela depende, não é do neurônio, ela depende de uma outra célula, que é o oligodendrócito, que é o astrócito, que são células da glia. Fala de novo, Marta, fala devagar. Eu acho que você tem uma memória incrível, eu jamais decoraria esses nomes. Eu teria que... Não decorado, não. Que coisa linda. Que coisa linda. Repete para a gente, Marta. A plasticidade, ela não acontece do nada. Ela acontece que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser treinada, né? Sim. Mas a plasticidade, ela acaba surgindo, essa capacidade funcional dessa célula, por conta de uma célula que não é neural, que não é neurônio, é a célula da glia, chamada astrócito, oligodendrócitos, micróglias. Então, assim, é isso que eu quero dizer. As pessoas acabam ouvindo a coisa cantar e repetem. Para isso, tem que estudar e muito, e aprender muito, para entender, né, que a plasticidade, ou a neuroplasticidade, ela não acontece assim, de uma hora para outra. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser treinada com uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, fono. A pedagogia terapêutica, ela é fundamental. Aliás, eu vejo a pedagogia, Celinha, como terapêutica. A pedagogia terapêutica, ela trabalha o processo do aprender. Sim, ela gera alegria, conhecimento, descoberta, curiosidade. É terapêutica. Sim. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marta. Tá. Contribuições da neurociência na escola inclusiva. Vamos imaginar que o professor não conheça todas essas formas, o exato motivo. Como ele pode fazer uso dos estudos, das descobertas da neurociência neste espaço escolar, em qualquer região desse país? Como eu posso verdadeiramente trazer a neurociência na minha praxis pedagógica para que seja capaz de contribuir para uma inclusão verdadeira na escola, né? Eu tenho muito medo de generalizar. O professor pode falar. O professor, ele não precisa saber esses nomes. Tá. Salvo se ele seguir essa área. Tá. Mas é o que eu digo. Ele precisa sentir e pensar e agir. Ele precisa sentir. Na medida que ele vai sentir, ele está expressando a emoção e o sentimento dele em relação àquilo que ele está abraçando, que é o conhecimento, que é a maneira como ele vai traduzir por meio de uma linguagem saborosa aquele conhecimento
para o seu estudante, trazer aspectos de amorosidade. Amorosidade é isso, é trazer para ele a questão da generosidade. Ser generoso não significa deixar o meu aluno passar de ano, não é isso, mas é ser generoso, é ser atento. Se ele conseguir colocar isso na sua prática, ele já está melhorando e muito a saúde mental dele e a saúde mental desse estudante. Porque a escola, ela, ao invés de ser um espaço, em muitos momentos agradáveis, em todos os nossos momentos agradáveis, ela é um espaço que traduz medo. Medo. Medo de não passar, medo de não ter meritocracia, medo, sabe? E isso é uma coisa que nós precisamos repensar rapidamente, porque ela é o espaço também de estudar e ela também é o espaço de se aprender. Então, o professor, ele precisa saber como é que se aprende. Porque ensinar, a espécie humana, ela sabe ensinar. Ela não sabe aprender, né? Eu creio que a escola, no modelo que se encontra atualmente, e que, na realidade, eu supostamente imaginei que teríamos uma nova escola, um novo olhar, a quebra de um imenso paradigma, de um paradigma jamais visto na humanidade. Depois da pandemia, a escola não será mais a mesma. Mas eu ainda tenho sentido, em alguns lugares, que a escola continua ainda a mesma. Quando a gente fala disso, não é crítica às escolas, por favor, não é condenação, não é isto. Mas, assim, nós temos na mão, Marta, o livre-arbítrio, porque temos o currículo local, o currículo nacional, temos tudo isto, para fazer a diferença. Então, eu acho que a grande reviravolta foi, tendo meninos para serem incluídos, quais? Todos terão que ser incluídos. Temos que incluir o nosso par, o nosso professor. A gente vê muitos casos de desinclusão, né, de exclusão na escola. E o próprio sistema, como a escola está formatada, seja ela pública ou privada, é um sistema que muitas vezes exclui. É o que você disse, hora da prova, o menino treme, dá o tal do branco, que a gente sabe que não é branco. É o menino que passa no vestibular, é o que consegue medicina, é o que consegue fazer cursinho, é o que consegue... Então, todo esse sistema que é político, social, né? Ele tem, sim, já um caráter... Quando uma mãe procura uma escola e ela escuta muitas vezes, a gente faz inclusão. Você faz prova adaptada? Não, mas precisa, dá muito trabalho. Então, a gente tem visto muitas coisas e a gente queria, de alguma maneira, trazer para esse espaço de interação. É possível. Não está pronto ainda, estamos caminhando, mas a neurociência, ela nos traz esse alerta, ela nos traz esse conforto, ela nos traz uma luz, não é isso, Marta? Traz. Mas eu tenho preocupação e estou muito preocupada com tudo isso. Porque aqui tudo virou neuro. E os rótulos. Então, muitas vezes eu pego na formação professores querendo saber nomes, e eu digo, não, eu quero que você pratique. Eu não quero que você saiba o nome, eu quero que você saiba que existe isso. E que esse olhar você identificou, mas agora o que nós vamos fazer nessa sala de aula? Como é que nós vamos integrar? Como é que nós vamos interagir? A interação é sensória. Sim. Como é que nós vamos incluir? Entendeu? Porque eu não quero que ela saiba farmacologia, nem psicofarmacologia, salvo se ela for para essa área. Sim. Preparar alguma coisa lá no laboratório. Mas ela é sala de aula. Mas ela precisa saber que cérebros são diferentes à medida em que ela cria metodologias, que ela cria um projeto pedagógico
e que ela precisa pensar que mesmo o Joãozinho e o Marcelinho, que está na condição do autismo, são crianças diferentes. Que a dislexia são crianças diferentes, são jovens diferentes. Sim. Eu tenho o compromisso de gerar possibilidades para que eles não sejam excluídos e café com leite dentro desse espaço, mas é preciso entender como eles funcionam. Claro, claro. E você acha que está longe disso? Sabe umas coisas que eu me pego muitas vezes, mamita? Marta, eu não fiz porque a criança não tem laudo. Eu disse, você não precisa de laudo. De verdade, você não precisa de laudo. Como? Não precisa. Você é professora. É professora. Então, nós podemos pensar nessa adaptabilidade, primeiro porque nós somos professores, então nós temos que ser sensíveis a isso. Olha, eu como professora universitária agora, né, que eu acabei me aposentando, os meus 30 anos de magistério na carreira da educação básica, e estou pensando seriamente em retornar, porque é fantástico. Eu sinto falta da minha garotada, que já está tudo adulto. Eu, dentro da minha universidade, eu tenho meus estudantes que estão dentro do espectro do autismo. Eu tenho meus estudantes que têm dislexia. Então, por exemplo, na AP, que eu faço parte, a gente tem um atendimento específico. E, mesmo assim, eu tenho colegas resistentes a essas condições. E eu digo, olha, o sofrimento emocional muito, muito forte. E uma coisa que você tinha falado que eu ia comentar, mesmo ele dentro de uma condição do autismo, na condição de disléxico, na condição de TDAH, todos têm emoção. Todos. E criam vínculos. Todos têm essa emoção e muitas vezes não conseguem interpretar essa emoção, não conseguem verbalizar e sofrem. Então, eles têm um sofrimento emocional. Se nós, que às vezes conseguimos entender as nossas reações emocionais, temos sofrimentos emocionais, imagina aquele que está num processo de reconhecimento de tudo isso. E muitas vezes esse professor acha, muitas vezes esse colega acha que é assim mesmo, deixa assim. Como outro dia eu cheguei numa escola e era festa de junina, né? E aí eu achei lindo uma professora, ela não, na escola não é só inclusiva, ela interage, integra. E aí um menino com paralisia cerebral, comprometido de todos os eixos, com cadeira de rodas, sabe, com apraxia motora, uma série de coisas. Pois ela colocou a sanfona na mão dele e botou ele no meio da roda. Aí sim, eu digo, uau! Incluiu, integrou e está interagindo. Você tinha que ver o sorriso dele e os coleguinhas dançando. Mas, em compensação, eu fui numa outra escola que simplesmente aquele menino estava no canto da sala, ó. E que aí a professora saiu, foi levar o grupo para ver as Olimpíadas e deixou esse menino na sala de aula. Pois é. É isso que a gente tem. Então, eu acho que o estudo da neurociência, ela faz exatamente dentro da área da educação, dentro da escola, né? Dentro desse recorte da educação, esse recorte, um dos recortes é a escola, é entender essa relação de integração que a gente precisa ter. Sim. De interação com o outro. E de disponibilidade, né? Afetiva. E essa emoção, ela vai acontecer. Essa disponibilidade, ela tem que acontecer para que a gente possa ter pessoas saudáveis. Já tem um comprometimento genético tão forte. Sim. Ainda, sabe? Ainda me sentir rejeitado pela minha condição. Ai, gente, realmente não dá. Na verdade, sabe o que eu sinto, Marta? Que a gente está vivendo uma época bastante complexa, de intolerâncias diversas, né? Eu creio que
muitas pessoas ainda têm vivido assim, primeiro colocar toda a lista interminável de problemas. Ah, eu não sei, eu não entendo, como que eu vou fazer isso? Vai dar trabalho. A gente não tem alguém especial só para olhar seu menino. Então, coloca uma série de questões problemáticas para depois pensar sobre nós podemos e nós queremos. Então, eu creio que a gente está vivendo um momento de muitas fragilidades, de muitas agressividades, de muitas maldades até, mas eu não quero desistir e não vou desistir. Apesar da maldade, apesar da feiura, eu quero continuar buscando e trazendo algumas contribuições por meio desse programa tão fofo, com esses convidados tão maravilhosos que Deus me deu a oportunidade de estar no meu caminhar deste ano, e sou tão grata. Eu creio que é preciso, sim, né, Marta, estudar muito, perceber, olho no olho desse menino, nessa escuta ativa, as reações, as emoções, as sensações, as dores. Seria isso, Marta? Isso aí. É o primeiro grande que inclui os meninos, que inclui... É isso, Marta? É isso, porque essa relação, quando a gente reconhece as nossas emoções e promove essa escuta ativa, né? Que é diferente do ouvir, que é a minha escuta efetiva, né? Afetiva e efetiva, só do aspecto de eu olhar para o outro, olhar para você mesmo pela tela, eu estou te olhando, eu estou provocando, por meio do seu nervo óptico, uma liberação lá nessa área emocional aqui, de dopamina, ocitocina, de verdade. Porque aqui a gente tem uma área chamada locus cereus, que ela é ativada, tem neurônios especializados aqui a produzir esse tipo de substâncias químicas. Então, por isso que o professor, o tempo inteiro, a gente já sabia disso. Nós já sabemos disso. Quais são as funções que um professor tem nessa sala de aula. Nós aprendemos isso na didática, nós estudamos a didática, né? Fizemos prática de ensino, sempre lemos isso. Tá aí os nossos teóricos que nós estudamos, que nos fundamentaram sobre isso. Mas a biologia, ela vem comprovando o que esse corpo ele produz à medida que eu interajo com você, o olho no olho, a escuta pela escuta, o meu toque, o meu abraço, né? Então, é isso, é fundamental. Eu fico preocupada por esses rumos que a escola precisa tomar para si, algumas responsabilidades, sim, que não é só instruir, mas é também formar pessoas, e formar pessoas que sejam pessoas emocionalmente equilibradas junto com a família, saudáveis, né? Pessoas saudáveis, que possam usar suas inteligências para o bem. É isso que a gente está querendo, né? Eu acho que é o caminho. É tão lindo o que você está trazendo, porque quando eu vejo no meu próprio aluno um problema, eu creio que o professor está no lugar errado. Quando eu vejo um problema, e não quando eu vejo um ser humano que está ali e que tem um diferencial, mas que cada um também tem muitos diferenciais, todos são diferentes ali dentro. Então, eu acho que a inclusão talvez seja, de uma maneira poética, em primeiro lugar, um grande ato de amor, de respeito, de cuidado, de afeto. Eu fui muito rejeitada na escola em alguns momentos, porque eu tinha muita dificuldade de matemática. Eu só consegui superar isso com o tempo. Eu disse, bom, para que eu quero a matemática? Como que ela está na minha vida? Mas cada vez que eu pensava, meu Deus, e agora? Tinha um desafio, vinha lá de trás uma situação
foi jocosa, que foi humilhante, que foi de desmerecimento à minha pessoa, chamada de burra por um professor, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar para não ferir, para não atrapalhar, para que, em primeiro lugar, ele seja valorizado naquilo que ele já é, naquilo que ele dispõe. Exatamente. Da nossa parte, talvez, né, Marta? Exatamente. Ou seja, nós já trazemos uma potência, e essa potência ela precisa ser muito bem trabalhada. Sim. Nós já somos potentes. 60% do nosso cérebro, da nossa inteligência, né? 30% é biológica, e vamos botar uma perspectiva de 70% ela é desenvolvida. Então, a nossa inteligência ela precisa ser desenvolvida. Então, como é que eu vou desenvolver a sua inteligência colocando Sim. sua autoestima para baixo? Alto, apesar de ser comigo mesma, né? Mas, assim, o que o meu professor fala para mim, ele é meu representante. Ele me representa. E todos nós passamos por uma situação dessa conflitante na vida. Ao Sim. passo que, realmente, a gente deveria ter o tempo todo só boas memórias. Né? Então, por isso que a emoção ela é fundamental. O professor ele precisa respeitar. Ah, mas esse meu aluno não me respeita. Ou seja, o respeito ele é construído na área das funções superiores. Nós não nascemos respeitando. Nós Sim. trabalhamos o respeito por empatia, neurônios espelho. Tudo isso tem um fundamento de uma biologia e de uma química, gente. Não tem como. Sim. Não dá para fugir, sabe? Eu vejo que, atualmente, essa biologia ela veio também para ser estudada. Ela não pode mais ser massacrada na sala de aula, como o professor, de repente, joga aquela informação brilhante, falando sobre biologia, que é o estudo da vida. Sim. Bota de uma maneira que é para ele decorar e não encontrar contexto e nem sentido. Então, ele precisa, quando ele falar lá do sistema nervoso, colocar esse estudante para pensar, que ele está pensando porque ele está intermediado por um sistema, e esse sistema chamado sistema nervoso. Se a gente respira, é porque o vegetal está realizando a fotossíntese e o processo de transpiração. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente pensar para poder fazer o outro repensar as questões, e não ter somente as coisas prontas, né? Nossa, eu creio que essa noite a gente conseguiu abalar de repensarmos, né? Alguém me disse uma vez, mas só o amor não basta, se você não souber dar aula, não adianta ele se sentir amado. Eu acho que é um misto de várias coisas, né? Eu acho a centelha. Como eu boto lá no meu livro, meu primeiro livro que eu escrevi no Fundamentos Biológicos da Educação, eu coloco lá que o amor é a centelha para que possa acontecer esse potencial de ação nessa célula. É uma centelha, sabe? Porque quando eu tenho a minha amorosidade real de conhecer o outro, de estar com o outro, então eu estou provocando no outro a liberação de ocitocina, eu tenho que falar, né, dessa ocitocina, que é um neurotransmissor e um hormônio da confiança. Então, as relações elas precisam ser baseadas, como a gente está vivendo nas relações transitórias, né? Sim. O que a gente pode fazer? Pois é. Eu gostaria muito, Marta, de ficar a noite toda, mas é incrível, assim, uma super aula para a gente, um momento ímpar. Você tão carinhosamente esteve aqui. A gente fica tão grata. Era um sonho meu muito antigo, que sempre te chamei de Marta, porque sou sua fã número 1 e sua mamita. Eu queria muito que você dissesse para a gente onde eu não sou encontrada em lugar algum, porque eu fui denunciada por alguém, mas, enfim, isso vai passar.
diga suas redes sociais. Eu, em nome do CIESP, em nome dessas pessoas queridas, eu já vou deixando a minha mais profunda gratidão por ter você tão ilustre, tão querida, agradecendo a Patrícia, nossa amada, Linda. todos do CIESP, essas pessoas lindas, agradecendo a você, Marta, querida. Ai, quanta coisa linda. Tão sábia, tão maravilhosa, e continue preocupada no sentido que você nos trouxe, que acho que o mundo inteiro está virando neuro. E nas suas considerações finais, já te agradecendo profundamente, a última palavra é sua. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. Você tornou meu dia um dia encantado, onde amanheci chorando e terminia encantadamente coisa linda. com o conhecimento, com a sua disponibilidade. Que Deus te abençoe grandemente, que você continue nessa luz, nessa sabedoria infinita. As últimas palavras são suas. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, Célia. Você sempre foi uma referência quando eu comecei contigo lá atrás, que a gente não está nessa escola agora, né? No tempo lá atrás, na Futuro, aquela coisa lá atrás, de uns 20 anos. A gente não surgiu agora. Agora é porque tem redes sociais, né? E eu sempre olhava você, eu sentada, eu me lembro uma vez, eu sentada num hotel que a gente estava em Fortaleza, eu sentada, você desceu do elevador e você falando, eu disse, gente, ela é demais. Célia, eu tremi tanto que eu não consegui chegar perto de você. Ah, não! Eu tremi tanto que eu não consegui chegar. E eu fui te ouvir, eu peguei a Kombi não, a van, aquele carrão, e eu caladinha lá no meu canto, e você e todo mundo conhecendo, e eu disse, meu, que coisa maravilhosa, e te ouvi, e eu fiquei sentada lá atrás, saboreando tuas palavras, teu encantamento, o teu carinho quando você fala dos teus meninos, das tuas meninas, e a gente se reporta exatamente nessa escola da infância, né? Quando você fala desse menino, quando você fala dessa menina, é ele que está ali, que ele vai crescer, ele vai se tornar um homem do bem, uma mulher de bem, do bem. E é isso que nós desejamos, né? Reencontrar os nossos estudantes e dizer assim, estou aqui. Olha, naquele dia da tua aula, foram tantas coisas que de repente estavam passando pela minha cabeça, mas ao te ouvir, Marta, Célia, eu mudei o rumo da minha vida. Isso é muito gratificante, quando a gente realmente tem um magistério de carreira, que a gente começou lá dos pequenininhos até agora, e que a gente acredita no que a gente faz. Então, a gratidão é minha. Se eu não vim antes, é porque não estava dando, não dava mesmo. Né? Enfim, agora eu estou aqui, você sabe disso, a gente conseguiu fazer, de jeito nenhum, nada me tiraria daqui hoje, nada. E eu é que agradeço a Regina, essa oportunidade de CIESP ter me convidado. A gente já fez tantos trabalhos bacanas, tantas coisas legais. Enfim, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui com os professores, com os meus colegas, com você, e o carinho muito grande de tê-la ao meu lado. Que tudo vai ser resolvido na sua vida, tenha certeza, minha amiga. Que você deixa que mensagem para o nosso professor amado? Porque muita gente assiste depois, muita gente, final de semana, as pessoas vão assistindo. Deixa uma mensagem para todos nós. Sim, olha só, eu vou dizer que os atrasados não existem. O que existem são cérebros diferentes, mentes diferentes, culturas diferentes, expectativas diferentes, diversas, né? Existe uma diversidade de desejos diferentes e que nós, enquanto educadores dessa área, a qual nós estamos realizando por meio dessa pedagogia de organizar o nosso conhecimento e esse conhecimento ser palatável
para que ele possa saborear esse conhecimento, que ele acredite na capacidade que ele, enquanto professor, tem e naquilo que ele realmente tem no outro, né? Então, apostem nessa plasticidade, mesmo que naquele momento aquela conexão não fez daquele modo, crie uma outra, com outro recurso, uma outra metodologia para que aquela conexão ela aconteça no cérebro e possa fazer uma rede brilhante de neurônios, igual as estrelas do céu, né, meu amor? É isso aí. Muito Teremos obrigada. neurônios brilhantes. Minha linda, fica bem. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Patrícia, obrigada, tá? Eu te amo muito, eu te amo muito. Muito Também. Obrigada. Tchau, mamita. Precisamos pegar a estrada para a gente comer no mercado. Que delícia. Vai cuidar da gargantinha e tomar uma aguinha. Tô aqui. Eu vou te encontrar no mundo, tá bom? Beijo. Tchau, Regina. Beijo, Patrícia. Beijo, tchau, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Meus amores aqui do chat, olha quem chegou. O bingo, você não perde. Pronto, acabou. Ai, que lindo. Ele vem sempre. Tchau para todo mundo. Tchau. Gente. Um beijo. Tchau. Boa noite. Obrigada, chat. Maravilhoso. 7 e 8, eu vejo vocês, hein? Por lá. Vamos que vamos. Que coisa maravilhosa, doutora Marta Helvas. Patrícia sabe muito. Ela é incrível, maravilhosa. Tchau, pessoal. Vamos que vamos. Beijo. Obrigada. Tchau, gente.